E ela veio, a mais esperada, a mais querida, a rodada em que saímos do Z4 de uma vez por todas, garantida a Série C de 2026 e entramos no G8. Talvez nem demos as caras da Série C de 2026, porque a gente vai subir para a Série B. Vamos aqui fazer o balanço da rodada 17, rodada aí espetacular para o Confiança. Quase todos os resultados ajudaram, principalmente o nosso. Vencemos no sufoco, a forceps, do jeito que deu, mas vencemos o Floresta e vamos aqui falar de todos os jogos, 4 jogos de destaque e a classificação final após essa rodada. Rodada que inclusive definiu mais times garantidos no G8 para a próxima fase e garantiu também o primeiro rebaixamento. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju. Vamos nessa. Fazer aqui o balanço dessa rodada. Vai deixando seu like, deixa seu comentário aí. O que é que te surpreendeu mais? O que é que você mais gostou nessa rodada? E como você projeta essa reta final de Série C. Considere também se tornar membro do canal. Você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda a gente a manter o nosso canal de pé. E sempre colabore aí clicando nos links que eu deixo. Tenho esquecido, mas sempre tem um na descrição e você vai achá-lo fácil. Vamos lá. Vamos aqui fazer um recap dos jogos da rodada. Começamos com a derrota do Tremendão, Ponte Preta 1, Itabaiana 0, complicou aí pro Itabaiana que voltou pro Z4. Maringá 1, Retrô 0, finalmente o Maringá voltou a vencer e deixou o Retrô ali praticamente rebaixado. Ainda não tá matematicamente, mas tá quase lá. CSA 2, Ituano 2, jogo insano, jogo intenso, jogo com emoções de todos os tipos. Falarei nele com mais detalhes ainda nesse vídeo, estará nos meus destaques. Outro jogo com todos esses ingredientes, insanidade, emoção e tudo mais. ABC 3, Guarani 4, vitória enorme do Bugre. Secamos muito o Bugre, mas não deu. Nosso próximo adversário, falarei com detalhes desse jogo ainda hoje. São Bernardo, já classificado e completamente desinteressado, tomou 3 do Figueirense, que de técnico novo respira na tabela e pode até sonhar com o G8, já que está ainda tudo muito embolado. Boa vitória do Figueira. Brusque e Londrina poderia ser um dos destaques da rodada, mas teve muito jogo bom. Mas esse jogo eu vou falar rapidamente. Jogo maluco. Eu sei que vai ser meio repetitivo, mas todo jogo é assim. O Brusque ia ganhando até praticamente os 45 do segundo tempo e nos acréscimos o Londrina fez 2 gols jogando no Augusto Bauer. Com isso tirou o Brusque do G8, obrigado Tubarão, e garantiu sua passagem direto para o G8. O Náutico sofreu mais do que esperado, mas garantiu sua vaga no G8, vencendo o Anápolis por 1 a 0, jogando nos aflitos. O Dragão, machão da Gama, da Gama, mas enfim, sei de onde eu tirei esse da Gama. Meu pai que é vascaíno. Confiança 1 a 0, o Dragão do Bairro Industrial venceu o Floresta. Jogando aqui, já tem pós-jogo desse jogo e falarei um pouquinho mais dele ainda nesse vídeo. Tombense empatou com os reservas do Caxias 0 a 0. Detalhe, primeiro empate do Caxias na competição. A gente esperava muito que a Tombense vencesse para poder seguir ativa, né? A Tombense ainda enfrenta o Guarani, mas a Tombense com esse resultado foi rebaixada e aí a gente já não tem tantas esperanças que a Tombense vá reagir. E fechando a rodada, nós tivemos um bom Ipiranga 2, Belo também 2, tirou o Ipiranga do G8, tirou o Belo do sufoco do rebaixamento, ainda que tenha chance de cair, mas também deixou ele ali com pouquíssimas chances de G8, jogo bom para as nossas pretensões de classificação. Agora vamos lá para os 4 destaques da rodada, né? Deveria ter mais do que 4, mas o vídeo só cabe em 4 destaques. Primeiro, CSA 2, Ituano também 2. Foi um jogo muito movimentado no primeiro tempo, mas sem gols. No segundo tempo foi mais movimentado ainda. Muita trocação, mas pouca criatividade. 4 gols no chuveirinho, 4 gols de cabeça. Os dois times buscando muito a vitória. O empate era ruim para os dois e foi ruim para os dois. Porque ficaram basicamente abaixo do Confiança e Guarani. Ficaram abaixo de Confiança e Guarani. E com isso ainda não dependem mais de si para alcançar o G8, ainda que tenham um confronto direto entre Guarani e Confiança que pode ajudá-los.
Nota aí, triste foi a briga nas arquibancadas do Rei Pelé, depois de um gol anulado do CSA. A torcida do CSA disse que o gol era legal. Pela imagem não deu para ter muita clareza, mas foi uma confusão retada, gente machucada e tal. Espero que todo mundo fique bem depois disso e no final das contas um ótimo resultado para nós. Segundo jogo de destaque, ABC 3, Guarani 4, um jogo movimentadíssimo. 3 questões definiram esse jogo. A chuva deixou o campo muito mais molhado, escorregadio. Pedro Paulo, que não era o Pedro Paulo que a gente é acostumado a ver no ABC. Talvez é a versão Pedro Paulo que passou pelo Confiança, entregou 2 gols. E pouco combate do ABC na entrada da área. O ABC se lançou muito ao ataque, estava desesperado pela vitória e deixou à frente da área desguarnecido. Nessa brincadeira, 2 dos gols do Guarani foram de chutes de fora da área. Com isso, Bugre alcança o G8, chega embalado para encarar o Confiança na próxima rodada. Já o ABC está bem ameaçado. Tem uma tabela ok, uma tabela de 2 confrontos diretos contra Retrô e Itabaiana, mas não depende mais de si para se livrar do rebaixamento em uma campanha muito ruim. Até o momento, o ABC não venceu uma partida em casa. Talvez tenha a última chance contra o Itabaiana na rodada final. Confiança 1, Floresta 0. Terceiro jogo aqui de destaque. Confiança martelou contra um bom time do Floresta, que deu seus sustos, deu seus apavoros, mas quando o Confiança ficou com 1 a mais e Luizinho Vieira organizou o time, Confiança foi soberano. Mesmo no 10-10 com a lesão de Nicolas, o Confiança seguiu mandando no jogo e fez uma vitória merecida, um pouco mais doída do que esperado, mas o que importa foi os 3 pontos. Com isso, o Confiança entra no G8 da Série C, faltando 3 jogos, e aí depende só de si para se classificar para a próxima fase da Série C. E fechando, Ipiranga 2, Botafogo da Paraíba também 2, jogo que só aconteceu no primeiro tempo bem movimentado, né? 2 vacilos de Ipiranga, logo no início o zagueirão perde a bola para o atacante do Belo, que faz o gol. O Ipiranga vai lá e vira com 2 golaços, um gol muito parecido com o gol da nossa última derrota lá em 15 de junho, antes do São João. Um golaço de fora da área. Depois o zagueiro também dá um chutaço ali da entrada da área, virando a partida. E no final o Ipiranga tomou mais um gol de bola parada. O que era sua arma tem sido seu calcanhar de Aquiles nos últimos jogos, e aí foi um empate justo. Segundo tempo ninguém criou muita coisa, os dois seguem com chances, mas seguem frustrados. O Belo ainda olha um pouquinho para baixo, se perder as duas pode dar a zebra de ser rebaixado. Já o Ipiranga tem boas chances de classificar, tem 2 jogos ainda, mas para um time que já está 7 jogos sem vencer, os retrospectos não são dos mais animadores. Então esses foram os jogos que eu trago de destaque. E para finalizar, vamos aqui à classificação após 17 rodadas, com o Caxias na frente e segue na frente. Caxias segue líder com 37 pontos, seguido pelo Náutico com 32 e a Ponte Preta com 30 pontos. Fecha o G4, o Londrina, com 29 pontos. E na quinta colocação tem o São Bernardo, que também tem 29 pontos. Estes 5 primeiros já estão garantidos no G8, podem descansar, podem relaxar nas suas últimas rodadas, que nada de mal acontecerá a eles, só muda de posição e pode cair num grupo ou em outro, mas isso é muito nebuloso por enquanto. Existem 3 vagas em aberto, são do 6º colocado Floresta, que tem 24 pontos, do 7º colocado Confiança, com 23 pontos, e do 8º colocado Guarani, com 23 pontos. Fechando o G10, os 10 primeiros, nós temos na 9ª colocação o Brusque com 22 e o Ipiranga também com 22. Indo para a segunda metade da tabela, nós vamos ter aqui só dar uma ajeitadinha. Nós temos o CSA com 22 pontos, Ituano 21, Maringá, que finalmente voltou a vencer, 21 pontos. Esses estão salvos do rebaixamento, e tem boas chances ainda de chegar no G8, a depender de uma combinação de resultados e dos seus próprios jogos. Depois vem a turma dos 20 pontos, Botafogo e Figueirense. Esses times sonham ainda com o G8, difícil chegar lá, mas não é impossível, mas ainda estão levemente ameaçados do rebaixamento. Afinal, o Itabaiana, que está na 18ª colocação, tem 18 pontos e pode ultrapassá-lo já na próxima rodada, por exemplo. O Anápolis tem 19 pontos, deu uma reagida, mas segue ameaçado do rebaixamento. E no Z4 nós temos Itabaiana com 18, ABC 17 pontos,
Retrô, 13 pontos e a Tombense também com 13 pontos. A Tombense já está matematicamente rebaixada e eu vi uma análise da estatística da UFMG que o Retrô também já estaria matematicamente rebaixado, mas eu só vi de lá. Então o Retrô talvez, vencendo as duas próximas, chegue a 19 e pode dar uma zebra aí, uma combinação esdrúxula de resultados. Eu não sei como é que tá em termos de confronto direto, mas eu sei que o Retrô tem um confronto direto com o ABC. Enfim, pode ser que ainda consiga escapar do rebaixamento com os 19 pontos. Já aconteceu no passado, mas é bem raro 19 pontos livrar. Então é isso, essa foi a 17ª rodada, 17ª rodada de jogos intensos, de classificados, novos classificados, times já se garantindo como Náutico e Londrina, times que já estão classificados, tirando o pé como foi o Caxias e São Bernardo, muita briga lá embaixo, novidades no Z8 e um Bugre Confiança em ascensão e que vão disputar praticamente um mata-mata para se garantir no G8 na próxima rodada. Enfim, Série C, a mais emocionante, eu posso até cravar, não vou ficar em cima do muro não, uma das mais, a mais emocionante Série C dos últimos anos, ótimo para quem acompanha, e agora que a gente tá fora de risco de rebaixamento, vai ficar ainda melhor, porque a gente só vai olhar para cima e sonhar com coisas maiores. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias, e fui.